Nós sempre abrimos a nossa série com algum vídeo, né? Mas a série desse mês nós vamos fazer um pouquinho diferente. Cada domingo nós vamos ter alguém da nossa comunidade dando um breve testemunho, ok? A respeito da vida deles e do envolvimento deles na CPV e da CPV na vida deles. E hoje vai ser o Fernando e a Ana. Bom dia. Bom dia. Bom dia, sou Ana Paula. Lucas Rainelli. Maria Clara. E eu sou o Fernando. Lucas Rainelli, para quem não entendeu, ele sempre fala o nome e sobrenome. Então. Falar ao vivo é mais difícil, né, pastor? Podia ser um videozinho, aí a gente gravava, aí corta, volta, repete, faz um script. E a gente queria apresentar, né? A gente segurou um pouco as crianças aqui para apresentar, para quem não nos conhece, essa nossa família. A gente vai liberar eles aqui, porque é difícil segurar o Lucas, ele vai para lá para a gente não se distrair. Tá bom? Leva o Lucas. Bom, o pastor pediu para a gente falar um pouquinho sobre a CPV, uma igreja que ama, né, uns aos outros. E falar de amor aqui dentro da igreja é muito fácil, né, para a gente. O difícil é se lembrar de todos os momentos que nos impactaram, porque são muitos, né, e o tempo que a gente tem para falar, que é pouco diante disso, né. Mas é claro que a gente conversou um pouco e tentou combinar um pouco o que a gente vai falar, mas na hora é outra coisa e o Espírito vai mover, e espero que a gente seja realmente abençoado pela palavra que Ele nos der. Para quem não nos conhece, nós viemos de São Paulo, tem 3 anos que nós estamos em Vinhedo, e a gente passou por um momento na nossa família em que a gente acabou se perdendo um pouco do caminho, ficando um pouco afastado da igreja, e isso fez muita falta para a gente. E quando a Clara nasceu, um outro sentimento que vinha dentro da gente era como educar a nossa filha, até então, nos caminhos de Deus, que a gente estava falhando nisso. E veio o Lucas, depois de 2 anos, e mais ainda essa responsabilidade pesou sobre a gente. E foi um momento que a gente decidiu mudar para Vinhedo, foi quando o Lucas nasceu. A princípio motivado pelo espaço no apartamento em São Paulo, mas Deus já tinha algo muito maior preparado e hoje a gente consegue perceber isso. Quando a gente começou a falar sobre mudar para Vinhedo, Deus preparou de uma forma inacreditável a mudança do apartamento, enfim, toda a negociação. Algumas pessoas que convivem com a gente sabem um pouco da história, mas não vou me prolongar nisso. E a gente encontrou a CPV. Desde o primeiro momento, falar de amor aqui é fácil por isso, porque desde o primeiro momento que a gente pisou aqui, a gente já sentiu esse amor, né? A área de integração, da recepção é fantástico, né? O pessoal realmente nos recebeu com muito amor. A gente sentiu isso sem nem saber o nosso nome. E aí quando a gente chegou, a gente ficou ali no cantinho, ali no fundo, né? A gente só vai vir aqui, ver como que é e vai embora e tudo, mas não. O amor é tão grande que a gente não conseguia ir embora sem um abraço, sem uma palavra, sem um carinho, sem uma mensagem. E a gente sentiu que foi aqui que Deus, foi esse lugar que Deus preparou para a gente, onde a gente poderia adorar, onde a gente poderia servir e onde a gente poderia ficar. E a gente foi se envolvendo cada vez mais, no Ministério de Louvor, nas células, no departamento infantil, e cada dia mais a gente sente esse amor. E realmente é muito impactante para a gente, nos influencia, né, nos estimula a também amar, né? É muito fácil amar essa igreja. Estamos indo pelo caminho certo, eu vejo, e eu quero cada vez mais esse amor, que esse amor transborde os nossos corações. Que realmente a gente seja impactado por isso, que realmente a gente seja influenciado por esse amor, para que a gente possa amar aquele que está lá fora também, para que ele possa sentir isso, esse amor que vem de Deus. Não quer dizer que nós já somos a igreja perfeita, porque a gente se ama e tudo mais, isso é um caminho,
né? É uma base, realmente é um fundamento que a gente tem que se firmar, que é o amor. Então, eu acho que é isso que eu queria compartilhar. Só vou acrescentar, falei para ele que eu não ia falar, sou mais tímida para falar assim na frente, mas realmente, como ele falou, né, é uma amiga que mora em Campinas, acabou falando para a gente, por que vocês não vão na presbiteriana de Vinhedo? A gente, presbiteriana de Vinhedo, né? Comentei com o Fernando, vamos lá só um dia, a gente fica lá no último banco, ninguém vai perceber a gente, aí depois a gente vai embora, né? E a gente chegou com um carrinho de bebê, né? O Lucas bebezinho, a Maria Clara. Maria Clara já foi para o Espaço Kids. E, como o Fernando falou, a gente já foi impactado, né, por essa recepção. As pessoas não conhecíamos ninguém e já demonstraram esse amor, esse cuidado conosco, com os nossos filhos. E foi muito bom. E a gente voltou no outro domingo, e no outro, e no outro, e no outro. Isso tem 2 anos e meio, mais ou menos. Eu brincava com o Fernando, né? Eu falei assim, a gente vai sair bem rapidinho, o pastor nem vai conseguir falar com a gente, né? A gente pegava o carrinho, saía bem rapidinho, eu não sei como, mas o pastor ia muito rápido. E ele vinha, oi, tudo bem? E a gente falou, nossa, ele é rápido mesmo. Acho que ele mesmo lá no último banco, ele viu a gente, né? E assim, que Deus colocou também no meu coração para estar falando, né? Com relação ao que a gente passou o ano passado. O Fernando teve que fazer uma cirurgia, um tratamento, né, de quimioterapia, transplante. E, em todo momento, Deus usou as pessoas aqui para nos abençoar. Então, orando por nós, mandando mensagem. E a gente sentia que a gente não estava sozinha. Isso, num momento difícil, fez toda a diferença na nossa vida, na vida da nossa família. E eu comentei na célula também que, quando a gente mudou para Vinhedo, o que eu pedia para Deus, eu queria ter amigos. Eu pedia para Deus amigos. E aqui eu encontrei amigos que oram por nós, que estão junto com nós, que se alegram conosco, que, no momento difícil, oraram conosco, nos visitaram, recadinho, um abraço. E, então, vocês têm sido uma bênção, e a nossa oração é que a gente possa ser uma bênção também para a CPV e fora da CPV. É isso. E a gente, na mensagem da semana passada, né, sobre o que a gente busca quando a gente vem para a igreja, né, e a gente, a princípio, sim, veio buscando uma estrutura para as crianças, né, que a gente estava preocupado com elas, que a gente sentia a responsabilidade de ter que educar as crianças debaixo da vontade de Deus, da palavra. E, a princípio, a gente veio com essa busca. E a gente já encontrou muito mais do que uma estrutura infantil, mas sim uma igreja que vive isso. E nas crianças vem que também elas são cheias do Espírito Santo, né? E isso para a gente é fantástico. Tanto que esses dias, antes de ontem, a Clara, a gente estava ouvindo uma música, o louvor, inclusive, que a gente tocou hoje, né? Novo, né? Uma música nova, a gente estava estudando. E ela pegou, ela falou, o que você está ouvindo? Eu falei, estou ouvindo um louvor, filha. Ela, deixa eu ouvir, né? Aí ela pôs o fone e ficou ali, assim, ouvindo. E depois ela comentou, nossa, pai, assim, a gente ouve as músicas, né? A gente sente uma coisa boa, né? E tal. Então, você vê que Deus realmente tem tocado ela. Hoje, o Lucas fez questão, eu dei um violãozinho de R$10, sei lá quando, nada, uma brincadeira, que ele sentou aqui, que ele quis louvar comigo, ele quis tocar, ele quis vir tocar. Então, graças a Deus, realmente a gente hoje tem certeza do que Deus está preparando para a gente, e é isso que a gente quer também fazer. A gente quer se sintam amados por nós também. Nós amamos a cada um de vocês, nós amamos a CPV, amamos o pastor, e amamos o que Deus está fazendo em nós, como igreja, em nós individualmente, e o que a gente pode fazer para o mundo aqui fora, que precisa muito desse amor também. Amém? Obrigado. Bom dia. Obrigado, gente. Tá vendo? Não foi tão difícil assim, não, foi? Não, né? Quanto às crianças, só para a gente lembrar, não existe Espírito Santo Júnior, né? Mesmo o Espírito que habita em nós, habita nelas. É isso aí. Nossa proposta
é trabalharmos para sermos uma igreja que ama uns aos outros. Eu acho que essa é uma palavra fácil de ser usada. A gente usa com muita facilidade essa expressão, eu amo, né? Eu amo isso, eu amo aquilo. Mas ela é uma palavra difícil de ser vivida, de verdade. Por que nós queremos ser uma igreja que ama uns aos outros? Porque, na verdade, esse é o mandamento que Jesus nos deu. Essa é a ordem que Jesus nos deu. Em João capítulo 13, verso 34 e 35, nós lemos Jesus dizendo assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, Jesus aqui ele está conversando com os discípulos dele, os primeiros seguidores dele, mais precisamente o grupo dos 12, mas eles representam todos os discípulos. Ele está antecedendo um pouco o momento da cruz, e aí nesse discurso final que ele tem para falar com eles, ele faz essa colocação. Ele diz: olha, eu ordeno que vocês amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. E que esse amor de vocês, uns pelos outros, como o meu amor por vocês, será o testemunho de que vocês são meus discípulos, vocês são meus seguidores. Eu sempre falo que, para as pessoas, que a perspectiva de tudo aquilo que a gente compartilha, com relação aos sinais do reino, né? Por exemplo, a curas e tudo mais, não é um fim em si mesmo. Essas coisas são coisas que expressam a realidade do amor. Assim como um sorriso, assim como um abraço, né? Assim como dar atenção para alguém, o objetivo dessas coisas é a expressão dessa realidade do amor. Veja, Jesus diz aí que ele está dando um novo mandamento. Por que é novo? Primeiro, ele é novo no que diz respeito à sua medida. Jesus diz que tem uma nova medida nesse amor. Ele não diz apenas, olha, amem-se uns aos outros. Ele diz que é para amar uns aos outros como ele nos amou. Então, esse mandamento que Jesus dá aos seus seguidores, aos seus discípulos, ele é novo porque ele tem uma nova medida. Essa nova medida tem a ver com a realidade do amor que Jesus tem pelos seus seguidores, pelos seus discípulos. Então não é qualquer tipo de amor. Certa vez Jesus está conversando com um mestre da lei, e ele pergunta para Jesus qual é o maior mandamento. E Jesus responde nesse texto de Marcos, capítulo 12, versos 29 a 31, com o Shema. Ele diz assim: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Só que aí, Jesus acrescenta a esse mandamento um outro mandamento. Ele fala assim: e o segundo na versão de Marcos, né? Em Mateus ele fala, e o segundo, semelhante a este, ou seja, semelhante ao primeiro, a amar a Deus, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas agora ele está nos dando uma medida superior a essa expressão, ame o seu próximo como a si mesmo. A medida agora, para os seus seguidores, para os seus discípulos ame uns aos outros como eu os amo. Na mesma medida, na mesma forma, na mesma intensidade que eu os amo. Então, numa sociedade onde essa palavra se tornou bastante líquida, né, bastante frágil, numa sociedade onde essa palavra é usada para dizer, com o mesmo peso, né, para dizer, eu amo você para uma pessoa e eu amo meu carro, não é?
Jesus vem e diz assim: ok, se vocês são meus seguidores, então vocês têm uma nova medida de amor. Essa nova medida de amor é a medida que eu tenho de amor por vocês. E a medida que Jesus tem de amor por nós é a medida do amor que o Pai tem por Ele. Porque em João capítulo 3, verso 16, Jesus conversando com Nicodemos, o contexto é esse, ele está conversando com Nicodemos, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a medida do amor de Jesus por nós, que nós devemos ter uns pelos outros, é a medida do amor do Pai por Ele. É a mesma medida. Você não deve duvidar da medida desse amor, do Pai por Jesus. E você não deve duvidar dessa medida do amor de Jesus por você. E você precisa acreditar que você pode amar, que nós podemos amar uns aos outros, como seguidores de Jesus nessa mesma medida. Então Ele é novo por causa dessa realidade de que Ele nos traz uma nova medida, mas Ele é novo também porque Ele nos traz um novo propósito. Veja, qual é o objetivo que Jesus traz para os seus seguidores de nós amarmos uns aos outros como Ele nos ama? O objetivo é que essa realidade, essa prática desse amor, na medida do amor dele por nós, será um testemunho diante dos homens, diante das pessoas, de que nós somos verdadeiramente seguidores de Jesus. Isso é muito interessante, porque veja, de acordo com João 3,16, o testemunho ao mundo de que Deus o ama, é o fato de que Jesus foi por uma cruz. Às vezes nós passamos por momentos, por situações, tribulações, complicações, e nós temos uma visão altamente imediata, não é? Focada no presente. Então é muito comum, deve ser comum, você já deve ter passado por isso também, talvez você mesmo pensado, ou talvez você conversando com pessoas te questionaram sobre isso. Eu sempre tenho muitas pessoas que me questionam sobre isso. Se Deus ama, se Ele é amor, se Ele me ama, se Deus ama, por que é que eu estou sofrendo isso? Por que é que eu estou passando por isso? Mas veja, isso é uma visão reducionista do amor de Deus. Porque as Escrituras nos dizem que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a expressão que demonstra o propósito do amor de Deus para conosco, que dá o testemunho do amor de Deus para conosco, é o sacrifício de Jesus, o seu Filho. No treinamento de líderes onde a gente estava, nós ouvimos o testemunho de uma mulher que perdeu um bebê que estava sendo gerado, e ela disse que num momento que ela estava sozinha, ela começou a orar ao Senhor, e ela começou a dizer assim: Deus, eu abomino muito mais o meu pecado, porque isso não era para ser assim. Se não fosse o meu pecado, esse bebê não tinha morrido. Então eu abomino muito mais agora. Eu odeio muito mais agora. E aí, o Espírito Santo falou com ela. Diz assim: filha, você agora abomina e odeia muito mais o seu pecado, porque ele levou o seu filho. Pois foi o seu pecado que levou o meu filho. Você entende? Você entende a medida do amor de Deus por você?
O testemunho do amor de Deus por mim e por você não são as nossas circunstâncias, não são as coisas que nos acontecem. É o que aconteceu a Jesus. É a vinda de Jesus, a morte dele, que testemunha a respeito do amor de Deus por você, do amor de Deus pela humanidade, da importância que Deus deu a você, que Ele deu à humanidade. Sabe, tem algumas pessoas por aí hoje em dia, na internet e tudo mais, falando sobre esse negócio. Onde já se viu dizer que Deus se importa com a humanidade, nós somos importantes para Ele e tal. Como não? Você cuida e você vai atrás, você conserta coisas que são importantes para você. Você faz isso porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sabe, isso não significa que havia alguma coisa especial em nós. Significa que Deus nos olhou como especiais. Ele quis fazer isso. Ele amou. E Ele demonstrou o amor dele. Ele testemunhou do amor dele. E o testemunho do amor dele foi o sacrifício do seu filho. Então, quando Jesus diz aqui que Ele nos dá um novo mandamento, e esse mandamento tem uma nova medida, a medida do seu amor, é porque Ele também tem um novo propósito, o propósito de nós testemunharmos a respeito da realidade deste amor. Ele esclarece isso em João capítulo 15, versos 12 a 14, ele continua o discurso, ok? O mesmo discurso, ele continua falando com os seus seguidores, e aí então ele diz assim: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém, e aí, agora preste atenção, ele vai explicar como é que foi o amor dele por nós, ok? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então veja, essa foi a medida do amor de Deus, do amor de Jesus, por você, por mim. E é interessante a fala de Jesus nesse texto. Sabe por quê? Porque ele nos diz assim: ninguém tem maior amor do que estes, aquele que dá a sua vida por um bando de gente miserável, um bando de gente pecadora, um bando de vermes, um bando de destruídos. Não que a realidade do pecado não nos torne tudo isso, mas veja, o olhar de Jesus para a gente não é aquilo que o pecado nos torna. O olhar de Jesus para a gente é aquilo que Deus nos criou para ser. Deus nos criou para sermos seus amigos. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Ele não nos criou para sermos pecadores. O pecado é a expressão da nossa rebelião, não é a expressão do plano original de Deus para nós. Ele te fez para que você encontrasse nele sua satisfação e o seu prazer. Ele te fez para que você experimentasse a realidade do amor dele em você e você pudesse responder à realidade do amor dele. Esse é o plano original de Deus. O pecado desconfigurou isso, estragou isso, mas veja, isso é tão valioso para Deus, que Deus não deixou de lado. Ele veio na pessoa de Jesus ao nosso encontro, para nos trazer de volta para essa realidade. E aqui Jesus está com um grupo de seguidores dele, e ele ainda não morreu numa cruz, ok? Mas ele está dizendo para eles: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida por seu amigo, de alguém dar a vida por seu amigo. Eu vos chamo de amigos, vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando. E o que ele manda? Como é que começa o texto? Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Essa é a ordem. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. O que é que ele ordena? Amar uns aos outros como ele nos ama. Essa é a ordem, ok? Essa é a ordem dele. Então, Jesus dá a vida dele por mim e por você, porque ele nos olha e nos considera como seus amigos.
E ele diz: se você também me considera seu amigo, se eu quero ser seu amigo, se você me considera como seu amigo, então você vai fazer aquilo que eu mando. E o que eu estou mandando? Que vocês se amem uns aos outros, da mesma maneira que eu os amo. Então é uma medida maior de amor, com um propósito maior de amor. Quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas olham para a igreja, quando as pessoas olham para a minha vida, ou para a sua vida, se você se tornou já um seguidor de Jesus, eles precisam encontrar essa medida. Eles precisam ver em nós a revelação desse propósito. Nós somos um testemunho da realidade do amor de Deus. Ou, melhor dizendo, nós somos um testemunho da realidade do amor de Jesus pelas pessoas. Assim como Jesus é um testemunho do amor do Pai por nós. Esse é o nosso propósito. Uma medida maior, um novo mandamento porque tem uma medida maior, um novo mandamento porque há um propósito. Mas também é um novo mandamento porque tem uma nova condição. Tem uma nova condição. Veja, ele diz, através desse testemunho, ou seja, de vocês se amarem uns aos outros como eu amo vocês, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Se tiverdes amor uns pelos outros, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Qual é a nova condição desse mandamento? A nova condição desse mandamento é que esse mandamento só pode ser praticado, só pode ser vivido por aqueles que são seus discípulos. Discípulos de Jesus, seus seguidores, seus aprendizes. Há uma nova condição aqui, diferente daquela do Antigo Testamento, onde Jesus disse assim: olha, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque na antiga aliança, esse mandamento passa pelo seu esforço, pelo meu esforço. Ler essa ordem de Jesus, amem uns aos outros como eu os amo, com a mente da antiga aliança. O que é a antiga aliança? A antiga aliança é o padrão do nosso relacionamento com Deus a partir do nosso esforço. Ok? É impossível de se cumprir. Você não tem condição de fazer isso. Mas Jesus, quando Ele dá essa ordem, Ele está dando essa ordem não para todo mundo. Ele não está dizendo para qualquer pessoa, Ele não está saindo por aí afora e dizendo para uma pessoa que não se relaciona com Ele, que não o reconhece como Senhor, que não se rendeu a Ele: ei, você precisa amar o seu próximo, precisa amar o seu chefe, precisa amar sua esposa, precisa amar o outro, como eu amo você. Não, Ele não está pedindo isso. Vou usar uma linguagem mais religiosa assim, né? Ele não está pedindo isso para o mundo, ok? Ele não está ordenando isso para o mundo, Ele está ordenando isso para os seus seguidores, para os seus discípulos. Por quê? Porque aqueles que são seus seguidores têm condição de cumprir isso, tem uma nova condição para cumprir isso. Por quê? Porque quando você se torna um seguidor de Jesus, você se torna um discípulo de Jesus dentro do padrão da nova aliança, você não apenas se esforça para pensar como Ele, falar como Ele, fazer o que Ele faz. Você tem a vida dEle em você, através do Espírito Santo, para você pensar como Ele, falar como Ele, fazer o que Ele faz. Entende? Então você tem total condição de amar. Total condição. Se você está me ouvindo aqui e você afirmar aí no seu coração: eu creio em Jesus, creio que Ele é Deus, se fez homem, morreu numa cruz, ressuscitou, e eu creio que através disso o meu relacionamento com Deus é restaurado, eu sou salvo, eu tenho uma vida nova com Deus. Se você afirmar no seu coração isso, então eu quero que você saiba que existe em você poder para você amar um ao outro como Jesus ama. Há poder habitando em nós para que a gente possa amar assim. Não é uma questão de desempenho da nossa parte, não é uma questão de esforço da nossa parte. Não é uma questão da gente dizer: ok, eu preciso tentar ser melhor.
Não. Nós podemos amar. Veja, não ouça essa minha fala como eu dizendo para você que isso seja simples ou fácil, ok? É possível. É possível. É possível. A gente tem que parar com esse negócio de falar, não, mas é muito complicado. Não precisa ser simples. É possível. Ah, mas é muito difícil, ok. Não precisa ser fácil. É possível. Mas sabe o que você vai descobrir? Quando você entender e crer que isso é possível, e começar a praticar isso, quando a gente entende e começa a praticar, a gente começa a ver que é simples e que é fácil. Entende? Então, essa conversa de que é complicado, é difícil, não pode se estabelecer para nós como uma barreira. Você não pode olhar para uma pessoa, uma outra pessoa, um irmão em Cristo e dizer, não, mas é muito complicado amar essa pessoa, é muito difícil amar essa pessoa. Você precisa começar a olhar e falar, por mais complicado que é amar essa pessoa, eu posso amá-la. Por mais difícil que seja amar essa pessoa, eu posso amá-la. E quando você começar a falar isso assim, você vai começar a amar e você vai ver que é simples e é fácil. Deu para entender? Ficou meio filosófico isso, né? Mas, ok. Eu espero que você tenha entendido. Veja, 1 João, capítulo 2, versículo 7 a 11. João explica isso para a gente. O mesmo João que está escrevendo aí esse texto do Evangelho. Ele diz assim, amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que dele ouviram. Por que é um mandamento antigo? Porque João está falando a respeito de amar uns aos outros. Eles já tinham ouvido isso lá de Jesus. Jesus já tinha dito para eles, olha, vocês amem uns aos outros assim como eu vos amo. Só que quando Jesus disse isso a primeira vez para eles, Jesus ainda não tinha morrido numa cruz e não tinha ressuscitado. Então eles tinham a vida de Jesus com eles, mas eles não tinham a vida de Jesus neles. Entende? Então é um mandamento antigo porque é o mandamento que eles já conheciam, eles já tinham ouvido de Jesus. Mas aí ele diz assim, no entanto, o que escrevo é um mandamento novo. Parece que João está meio confuso, né? Afinal de contas, é velho ou é novo? Não é? É antigo ou é novo? Então, é antigo porque é aquele que vocês já ouviram de Jesus. Mas é novo, por quê? Preste atenção. O qual é verdadeiro, o que é verdadeiro? O mandamento é verdadeiro. Nele e em vocês. É verdadeiro em Jesus e em vocês. Essa é a parte do novo. Ok? A parte do novo é essa. A parte do novo é que agora esse mandamento é possível porque está em você. Ok? O amor está em você. Por quê? Porque a vida de Jesus está em você, através do Espírito Santo de Deus. E Deus é amor. Ok? Então, o amor é algo que faz parte da essência de quem somos quando o Evangelho nos alcança. Quando Paulo fala sobre os frutos do Espírito, ele começa a dizer, o fruto do Espírito é amor. O Espírito Santo está habitando em você? Sim? Sim? Então, há amor em você. Ok? Há amor em você. Não é algo de fora de você. É algo que vem de dentro de você. E aí, ele diz, pois as trevas já estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não se sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Isso é muito interessante, porque no primeiro capítulo, de 1 João, João diz assim, Deus é luz e não há nele treva alguma. Preste atenção. Deus não pode odiar. Deus não pode odiar. Porque quem odeia está nas trevas, diz João. E Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Então, mesmo o juízo de Deus, que vai acontecer, ok? O juízo de Deus que foi jogado sobre Jesus e o juízo de Deus que vai acontecer no último dia, não é uma expressão de ódio de Deus.
Deus não odeia. Deus ama. Jesus está prestes a ser preso e ser condenado e crucificado, e ele diante de Jerusalém, o texto bíblico diz que ele chora, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedrejam aqueles que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos, e vós não quisestes. Eis que aí vem grande destruição sobre vós. Jesus diz isso chorando. Porque não faz parte da natureza de Deus destruir. Então o juízo final é uma realidade que vai acontecer, mas não é uma realidade prazerosa para Deus. Não é. Não é algo que vai acontecer com Deus dando risada e dizendo: está vendo? Vocês não quiseram me receber, não quiseram receber meu filho, agora vocês vão ver só o que vai sobrar para vocês. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Vai ser como Jesus, porque Jesus é a revelação plena de quem o Pai é. Então eu e você carregamos esse mesmo amor. Eu sei que isso pode ser bem complicado, talvez para nós, mas veja, eu acho estranho quando eu ouço alguns cristãos se dirigindo a não cristãos, e às vezes até a outros cristãos, com ódio, falando de uma forma, eu falo, onde está a expressão do amor de Jesus aqui? Veja, nós podemos discordar, ok? Nós não devemos aprovar o pecado, mas é estranho a igreja odiar o mundo, se Jesus morreu pelo mundo, e nós somos o corpo de Cristo. Nós devemos lamentar o pecado, devemos proclamar contra ele, mas com lágrimas nos olhos, não com um sorrisinho no canto dos lábios. Quais são as implicações disso para a gente? Quero encerrar com isso. Primeiro, se nós somos uma comunidade que tem como meta amar uns aos outros, tem como objetivo amar uns aos outros, então nós precisamos estar juntos. Efésios capítulo 4, versos 11 a 16, o apóstolo Paulo fala que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que todo o corpo de Cristo crescesse e fosse edificado em amor. E aí em seguida ele diz assim, no verso 14, ele diz assim: sigamos pois a verdade em amor. Ok? A verdade precisa ser seguida em amor. Então essa é a primeira implicação, nós precisamos estar juntos, e para nós estarmos juntos, às vezes nós vamos ter que ministrar uns aos outros, às vezes nós vamos ter que corrigir uns aos outros, às vezes nós vamos ter que dizer: ei, isso aqui não está assim muito certo, você precisa dar uma melhorada nisso, mas isso precisa ser feito em amor. Sigamos a verdade em amor. Se a gente fala algo que nós estamos julgando ser a verdade, mas nós falamos isso sem amor, de acordo com o apóstolo Paulo, nós não estamos justificados. Nós precisamos estar juntos. Eu quero ser bem prático aqui, ok? Você precisa estar aqui. Você precisa estar com outras pessoas da comunidade. Você precisa estar numa célula. Você precisa vir aos encontros. Você precisa vir às reuniões. Porque se você não estiver aqui, você não está junto. Ok? Para estar junto, nós temos que estar perto. Paulo está usando aí o exemplo do corpo de Cristo. Eu não posso desenroscar o meu braço, ok? Eu vim para cá hoje e falei: meu braço está muito cansado, eu trabalhei muito lá no treinamento de líderes, né? Assinei um monte de diploma, corrigi provas, então meu braço direito está bem cansado, eu vou desenroscá-lo, vou deixar guardado em casa, eu vou lá para a igreja e vou deixar ele descansando. Ok? Não dá.
Veja, Paulo fala nesse texto que toda junta, todo o corpo, bem ajustado pelas ligaduras, pelos ligamentos, pelas juntas, promove o seu próprio crescimento em amor. Então Paulo usa essa figura do corpo, e o amor na figura que Paulo usa do corpo, são as juntas que unem uma peça a outra, ok? Nós estamos unidos então por essa realidade do amor, como o nosso corpo está unido pelas realidades das nossas juntas, e por isso nós não podemos ser separados. Meu corpo não pode ser separado, a não ser que haja uma amputação, ele não pode ser separado, eu não desenrosco o meu braço e deixo em casa, mesmo que você faça muita força. Deixa eu chamar 2 caras fortes aqui, vem aqui, Fábio. Fábio é bem forte. Vou arrumar um outro cara marrudo, vem aqui, William. Olha lá. Fica aqui, Fábio. É aqui, William. Aproveita, hein? Vocês sempre quiseram se vingar de mim, então aproveita. Segura o braço, segura lá na ponta do braço. Vai para lá, cuidado para não derrubar o negócio lá. Segura aqui, Fábio. Vai para lá. Pode começar a puxar aí. Tenta arrancar meu braço. Mais. Força. Dá? Dá ou não? Não dá. Não dá, né? Não dá. Você entende? Você precisa se ver como o corpo de Cristo assim. Nossos desencontros que acontecem, nossos desentendimentos uns com os outros que às vezes acontecem, ok? Não pode ter força suficiente para arrancar você do corpo. Não pode. Você pode sentir o puxão. Ele estava puxando forte aqui. Você pode sentir o puxão, você pode sentir a força, mas esses desencontros, esses desentendimentos, eu falei oi, a pessoa não falou, eu disse bom dia, ela não deu, né? Às vezes acontece essas coisas. Vocês viram o testemunho aqui do Fernando e da Ana, né? A gente acolhe bem, etc. Mas às vezes você acordou um dia com alguém aqui que está distraído, está preocupado, qualquer coisa, falou oi, a pessoa não falou para você. Mas é suficiente para a pessoa ir embora. Não pode. Não pode. Essas coisas nos puxam, pontos de vista diferentes, ideias diferentes, mas não podem nos arrancar do corpo. Segunda implicação, nós precisamos dar honra um ao outro. E eu coloquei aí o texto de Paulo da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a expressão da nossa disposição de entrega um pelo outro. Nós vamos terminar essa nossa manhã aqui, diante dessa mesa. E muitas vezes a gente fala dela, Paulo faz isso, citando lá o que Jesus fez. Esse é meu corpo. Jesus diz assim, este é meu corpo, que é partido por vocês. Tomem e comam. Façam o mesmo. Ele diz, esse é o meu cálice, o cálice da nova aliança que eu estabeleço com vocês, através do derramar do meu sangue. Tomai, bebei dele todos. Veja, o que eu quero que essa manhã a gente possa guardar da ceia, guardar dessa mensagem. Essa é a melhor ilustração, ok? É um só vinho. Quando você vai fazer o vinho, você tem um cacho de uva com um monte de uvazinhas, né? Mas quando você prensa a uva e ela vira vinho, você não separa mais. Não tem como. Você está tomando do mesmo vinho. Você não está tomando da primeira uva do cachinho. Não, daquela uva do meio que era maior, mais bonitona assim. Virou uma coisa só. Isso somos nós, isso é a igreja, é disso que a ceia fala. Nós estamos ligados numa única aliança, nós temos um único sangue correndo nas nossas veias. Mas Jesus também fala essa parte, eu queria até só ler esse versículo, porque muitas vezes a gente
Paulo está fazendo um jogo de palavras aqui que muitas vezes a gente passa desapercebido. Ele diz assim, verso 24, e logo após haver dado graças, o partiu, ele fala do pão, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Há um jogo de palavras aqui. Isso é o meu corpo, partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E a gente usa bastante essa frase para dizer, coma do pão em memória de mim. Mas olha o jogo que Jesus está fazendo aqui. Esse é o meu corpo, partido pela Ariane. Ariane, pega aqui. Faça isso em memória de mim. Por quem que você vai partir? O corpo. Sérgio? Muito bem. Entende? Quando Jesus diz assim, esse é o meu corpo que é partido, ele está dizendo agora, ok, parta o seu corpo em favor do outro. Façam isso em memória de mim. Entreguem-se uns aos outros em memória de mim. Assim como eu vos amei, amem uns aos outros. Entreguem-se uns pelos outros. Partam-se uns pelos outros. E a gente só faz isso quando a gente olha para o outro com honra. Com honra. A gente olha para o outro entendendo que o outro merece honra. E não buscando honra, mas dando honra. Então, eu quero convidar você essa manhã a participar assim dessa mesa. Se você está nos visitando, eu quero convidar você a participar dela dizendo, Deus, eu vou comer desse pão, eu vou tomar desse cálice, agora eu vou ser um com esse pessoal aqui. Não tem jeito de eu me separar mais. Eu vou ser um com o seu corpo. Se você está nos visitando e você é de outra comunidade cristã e está nos visitando, pense da mesma maneira, ok? Porque a igreja de Jesus é uma só. Então você vai estar comendo do pão, tomando do cálice e dizendo, eu sou um, lá na minha comunidade local. Se você está, como o Fernando e a Ana testemunharam, no momento onde vocês estão meio afastado, meio desviado, coma do pão, beba do cálice, dizendo, a partir de hoje eu sou um com essa comunidade aqui. E para nós, todos nós, quando você tomar o pão, essa manhã, diga no seu coração, Senhor, eu quero amar como o Senhor me ama. O poder do teu amor está em mim, pela graça do Senhor, não pelo meu esforço, mas pela tua graça, o teu poder que habita em mim. Eu quero partir o meu corpo pela minha esposa, pelo meu filho, pelo meu pai, pelo meu irmão em Cristo que está aqui. Eu quero partir o meu corpo por aquele que precisa ainda saber que o Senhor partiu o seu corpo por ele. Então, eu quero convidar você para chegar a essa mesa nessa postura, essa manhã. Vamos nos colocar de pé e vamos participar da mesa. Eu queria chamar os presbíteros aqui à frente.